todos. Meu nome é Gustavo Nader Marta, eu sou médico titular do Departamento de Radioterapia do Hospital Sírio-Libanês. Eu vim hoje comentar sobre um importante estudo que foi recentemente publicado na Revista Vermelha sobre o desenvolvimento de um modelo prognóstico com foco em sobrevida para pacientes com doença oligometastática extracraniana tratadas com radioterapia estereotática ablativa, a SBRT. É muito importante fazer um contexto prévio para o entendimento por que esse tipo de estudo foi conduzido e publicado. Todos devem ter o conhecimento de que, para pacientes selecionados com oligometástase, tem se ganhado um espaço na prática clínica bastante importante essas técnicas ablativas de tratamento. Inclusive, diversos estudos retrospectivos e alguns estudos também prospectivos demonstrando ótimas taxas de controle local e também o impacto positivo em sobrevida global desses pacientes. É bem verdade que os estudos estão numa fase de desenvolvimento, na sua fase 3, e tem se buscado incluir pacientes sítio específico, ou seja, nós sabemos que um tumor de próstata provavelmente é diferente do tumor de mama, do tumor de cabeça e pescoço, pulmão e melanoma e assim vai. Tá? Então é muito importante tentarmos, de uma forma geral, selecionar adequadamente os pacientes para oferecer tratamentos que realmente impactam na sobrevida deles. Então, com o intuito de se realmente trazer de uma forma organizada, os autores avaliaram um modelo, desenvolver um modelo, para falar melhor, tá? Prognóstico preditor de sobrevida global nesta população de pacientes oligometastáticos. E lembrando que doença oligometastática empregou-se o conceito de pacientes com 1 até 5 lesões extracranianas. Foram um compilado de 6 centros internacionais, portanto, é um estudo multicêntrico que, de uma forma retrospectiva, avaliou esses pacientes que foram tratados com SBRT e tentou-se realmente colocar fatores prognósticos positivos, favoráveis e desfavoráveis para essa população, de novo, com desfecho sendo a sobrevida global. Então, foram incluídos 1.033 pacientes, percebam que é uma corte bastante robusta, com um segmento mediano de aproximadamente 24 meses e uma sobrevida mediana para toda a corte de 44 meses. Os autores calcularam as taxas de sobrevida global em 1, 2, 3, 4 e 5 anos nesses pacientes que fizeram SBRT e, de uma forma global, em 1 ano, observou-se 84% de sobrevida global, em 3 anos, 69% e, em 5 anos, 35% de sobrevida. Os pacientes foram subdivididos em grupos de risco, e o grupo denominado grupo de risco favorável incluiu aqueles pacientes com histologia prostática, independente do score de Gleason, pacientes com câncer de mama que tinham receptores hormonal positivo ou HER positivo, pacientes com câncer coloretal e renal. O local e o time da apresentação da oligometástase para esse grupo não foi um fator prognóstico importante. No entanto, para os pacientes de histologia primária desfavorável, ou seja, todos os outros que não contemplam essas histologias previamente descritas como favorável. A apresentação da doença oligometastática apenas pulmonar e a apresentação metacrômica tardia, ou seja, maior do que 24 meses do diagnóstico, foram associadas com melhor prognóstico. Então, percebam que existem características relacionadas com a doença e com o local e o time da apresentação que podem sim nos ajudar na tomada de decisão.
É bem verdade que esse estudo tem algumas limitações que devem ser destacadas, como, por exemplo, os dados foram extraídos de uma forma retrospectiva, alguns poucos casos estavam com dados faltantes e apenas 1,4% dos pacientes receberam tratamento sistêmico com imunoterapia antes da SBRT. E nós sabemos que, para muitos subsídios, como, por exemplo, pulmão, melanoma, a imunoterapia tem um papel bastante importante para a abordagem desses pacientes. Então, como conclusão, este é um estudo que criou e validou um modelo clínico prognóstico de sobrevida com esse grupo de pacientes com doença oligometastática extracraniana tratados com SBRT. A sua aplicabilidade e interpretação na prática clínica é bastante simples, porque, como vocês viram, são características simples de serem avaliadas e pode trazer, sim, um instrumento para a prática clínica para ajudar na tomada de decisão de se fazer ou não se fazer o tratamento com SBRT para esses pacientes. É claro que se espera a maturidade e o desenvolvimento dos estudos clínicos fase 3, para que realmente a gente tenha um grau de evidência mais robusto, mas até lá, estudos como esse, ferramentas como essa podem ser utilizadas sim na prática clínica. A grande vantagem que se tem de utilizar esse BRT nesse contexto é que, quando bem executada, nós conseguimos oferecer um tratamento ablativo com o intuito realmente de controlar o tumor e também, como demonstra o próprio estudo, tá, o impacto possível em sobrevida global. Veja, quando a gente compara com técnicas de radioterapia convencional, a dose que é possível ser entregue é significativamente menor, ao passo que aqui nós estamos fazendo um tratamento ablativo. Então, a grande vantagem é esta: oferecer um tratamento que tem uma segurança importante e uma eficácia importante, tá, para esses pacientes oligometastáticos, com o intuito, portanto, de aumentar o controle local e também, muito possivelmente, o impacto positivo em sobrevida quando não é alcançado nos casos com radioterapia convencional, por exemplo. Esse estudo incluiu, de fato, 6 centros internacionais com uma amostra bastante robusta, com 1.033 pacientes. No entanto, o caráter do estudo é um estudo retrospectivo, que tem todas as limitações e algumas limitações, inclusive, já foram mencionadas por mim. Portanto, ele traz realmente um instrumento que foi validado, que pode ser utilizado para ajudar as decisões na prática clínica. No entanto, espera-se a maturidade dos estudos randomizados fase 3, porque daí sim, de fato, nós vamos entender o real benefício da SBRT no desfecho sobrevida global desses pacientes. Essa é uma ótima pergunta, uma vez que temos que tomar cuidado para aplicar os resultados desse estudo exatamente para a população e para a modalidade que foi incluída e estudada. Ou seja, aqui nós só podemos utilizar no contexto de pacientes oligometastáticos e em pacientes que vão receber o tratamento com SBRT. Para esquemas com radioterapia convencional ou um racional, por exemplo, para SBRT, para um tratamento radical primário, não se aplica esse estudo. Então, realmente, aqui o foco é exclusivamente nessa população oligometastática, pacientes tratados com essa técnica de SBRT. Um ponto adicional importante é mencionar, veja, que
existem diversos scores que vêm sendo desenvolvidos para a radiocirurgia craniana, tá? Então, são ferramentas que podem ser utilizadas na prática clínica também. E até então, um estudo que tentava observar o desfecho de sobrevida global para pacientes tratados com SBRT, tá? Ou seja, a radiocirurgia extracraniana não tinha sido feito de uma forma sistematizada como essa. Então, realmente, esse é um estudo, como eu já mencionei, que pode sim ser um instrumento, tá, no auxílio das tomadas de decisão, à luz exatamente do que nós temos já há alguns anos, diversos autores, diversos grupos estudando características da doença cerebral, tá, e trazendo scores prognósticos que nos ajudam na tomada de decisão se fazer ou não se fazer tratamentos ablativos para os pacientes metastáticos.